me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, neste 24º domingo do tempo comum, nosso Senhor coloca inicialmente diante de nós uma pergunta crucial: quem Ele é para nós? Inicialmente, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem as pessoas, quais são os boatos acerca dele mesmo? E várias respostas são dadas. Alguns dizem que é João Batista que ressuscitou, outros dizem que é Elias, ou algum dos outros profetas. Todas respostas erradas. Isso, inclusive, nos abre a questão, a compreensão de que muitas pessoas têm opiniões acerca de Jesus que não dizem exatamente respeito a quem Jesus realmente é. Não é só naquele tempo, no nosso tempo também é assim. Há muitas pessoas que têm as suas opiniões formadas acerca de quem é Jesus, mas essas opiniões não necessariamente são a opinião correta, a opinião certa. Pode-se, portanto, dizer muitas coisas acerca de Jesus. Isto, porém, não quer dizer que realmente Jesus assim o seja, Jesus possa enquadrar-se, compreender-se como aquilo que muitos compreendem, porque o Cristo é um só, e o Cristo é a verdade, e a verdade, ela está totalmente na contramão do relativo, O relativo ou o relativismo é justamente um modo de pensar onde, não, depende da minha referência, depende do que eu compreendo, depende da minha ideia, depende da minha ideologia. Isso é relativismo. E Cristo, como Ele mesmo disse no Evangelho de São João, é o caminho, a verdade e a vida, sempre falando no singular. Então, Jesus não são verdades, Ele é a verdade. Agora, Jesus também dirige a mesma pergunta aos seus discípulos, e em nome deles, Simão Pedro dá a resposta, e agora sim, a resposta correta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus é o Messias, é o Redentor, é o Salvador, Deus que se fez homem para a nossa redenção, para a nossa salvação. Este é nosso Senhor Jesus Cristo. E diante destas duas possíveis respostas que o Evangelho nos colocou, é que nós começamos, ou devemos começar, a examinar a nossa consciência e a nossa compreensão acerca de Jesus. Se hoje Jesus nos perguntasse, ou melhor, hoje Jesus nos perguntando como Ele está aqui neste Evangelho, para você, quem eu sou? Será que a nossa resposta, ela seria essa resposta espalhada, como o das pessoas em geral, ou a nossa resposta seria objetiva e certeira? E quando eu digo a resposta, não é apenas a resposta dada com os lábios, mas a resposta dada com a vida. Porque não adianta também dizer, não, Jesus é o Messias, Jesus é o meu Salvador, se nós não cremos e crendo não vivemos isso. Inclusive este é o embate de Santiago na segunda leitura: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Lembrando que as obras não são somente os atos exteriores, como dar alimento a quem não tem,
de vestir a quem não tem, visitar o enfermo, assistir suas necessidades, mas as obras incluem tudo aquilo que é a nossa vida. Então, o modo como se vive também são as nossas obras, são principalmente as nossas obras, porque os atos que dizem respeito ao outro serão, na verdade, uma consequência disso. Porque, mais uma vez, ser cristão, ser discípulo de Jesus, não é uma filantropia, não é vou fazer o bem para alguém para sentir a minha consciência atenuada. Isso qualquer grupo filantrópico faz. Não precisa ser cristão, não precisa ser católico. A obra pelo outro é um desdobrar da minha fé, da minha vida. E é ali que eu digo, de algum modo, mesmo que por tabela, quem Jesus Cristo é para mim. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele a quem eu sigo com toda a minha vida, com toda a radicalidade da minha vida, ou é apenas uma figura interessante que serve como mestre de alguns conselhos em alguns momentos, a quem eu busco no momento de uma dificuldade ou outra, quase que de uma maneira esotérica, como se Jesus fosse um amuleto, um desses mestres que moram numa alta montanha e que eu vou de vez em quando buscar um conselho. Não, esse não é Jesus, não é o Salvador. O Salvador é aquele que deu a sua vida por nós e ao qual nós então descobrimos que é possível encontrar a vida nele, é possível encontrar uma nova vida seguindo ele. E aí então que nós entramos neste que é o versículo central deste Evangelho: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado este versículo. Primeiro, se alguém, observamos que Cristo usa o singular, não o plural, denotando que, na verdade, são poucos aqueles que o seguem, mas que o seguem de verdade. Não são muitos, não são muitos. E se nós fizermos uma avaliação, inclusive a nível histórico, nós nos daremos conta que a igreja nunca foi a maioria. E quando eu digo a igreja, me entendam bem, aqueles que de fato se decidem a seguir Jesus, não aqueles que se dizem católicos, mas aqueles que de fato o são. Alguém poderia até objetar, mas padre, não houve um período da história, início do segundo milênio, chamada cristandade, onde, por exemplo, praticamente toda a Europa era cristã, era católica e tudo mais? Bom, do mesmo modo que alguns anos atrás o Brasil era, pelo IBGE, católico, mas na prática, quantas vezes ouvíamos aquela expressão: sou católico não praticante? Gente, alguém pode dizer: sou jogador de futebol não praticante? Eu sou jogador, mas eu não entro no campo não. Acho que não rola, né? Então, no período da cristandade, era um período onde o sistema de governo era monárquico. Se o rei ou o príncipe era católico, ou a rainha, os súditos se declaravam católicos. Podiam até ser batizados, tudo mais, frequentar aqui e ali os sacramentos, mas a prática de vida não era católica. Então, não estou aqui puxando a coisa simplesmente para o negativo, mas tornando claro, para mostrar que de fato, aqueles que se decidem por seguir a Cristo, não são a maioria. E por que é importante compreendermos isso? Porque quando ouvimos Jesus nos chamar a segui-lo, se respondermos com um sim, é preciso que nós tenhamos a consciência de que nós estaremos nos colocando na contramão da imensa e esmagadora maioria.
quem se decide de fato seguir nosso Senhor Jesus Cristo estará se colocando na contramão da imensa e esmagadora maioria. Vocês já tiveram a experiência de ter que caminhar contra uma multidão? É fácil? Imagina, sei lá, por exemplo, o Maracanã lotado na final de um campeonato brasileiro, no final do jogo, né, a torcida que estava no estádio toda eufórica, saindo com a vitória, e você tendo que tentar entrar no estádio. É fácil? Não. Então, é só uma imagem para a gente entender o que significa caminhar na contramão da imensa e esmagadora maioria. Literalmente esmagadora às vezes. Por isso, seguir a Jesus significa desafiar estes que caminham todos literalmente em bando, em manada, para um lado, e você diz: não, peraí, não é por esse caminho que eu vou. Eu não vou neste caminho, eu vou no caminho que Cristo está me chamando. E eu preciso ir de maneira decidida, porque não só é difícil enfrentar a multidão que vem no caminho contrário, como muitos ali insistem: volta, não é por aqui, não está vendo que todo mundo está indo pelo outro caminho? Não é isso que muitas vezes a gente ouve, até dentro de casa, entre os nossos amigos, quando nós decidimos tomar uma postura de cristãos, de católicos? Que besteira, bobagem, as coisas não são mais assim. Tu não está vendo que hoje o mundo caminha para o outro lado, todo mundo vai para o outro lado, e você vai querer ir na contramão? Sim, eu vou na contramão, porque eu vou na mão de nosso Senhor. Se alguém me quer, segundo ponto, nosso Senhor deixa muito clara a liberdade. Você quer seguir? Porque é importante também que compreendamos que o segmento de nosso Senhor, ele há de ser um segmento livre. Nosso Senhor, em momento algum do Evangelho, obriga alguém a segui-lo. Vamos recordar, por exemplo, aquele jovem rico que vai até Jesus, pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz: olha, viver os mandamentos, eu já tenho vivido estes. Então, para você ser perfeito, só falta uma coisa: vai, vende teus bens e me segue. Ele baixou a cabeça, foi embora triste, mas Jesus não dá ele pelo baixo: não, vem cá, agora você vai fazer isso para me seguir. Não, é livre. É preciso que seja uma opção, uma escolha nossa, porque é na liberdade que nós vamos correspondendo verdadeiramente ao chamado de Jesus, e que essa salvação que Ele tem a nos dar vai de fato acontecer, inclusive para que nós não tenhamos a tentação de depois dizer, diante de uma dificuldade, diante da cruz, de um sofrimento: ah, mas eu não queria isso, eu fui obrigado. Não, você quer? Então, é livremente. Se alguém me quer seguir, seguir a quem? Seguir a Cristo. Aqui mais uma vez voltamos ao original, ao verbo usado no grego original do Evangelho. O verbo é pioso, onde Jesus deixa muito claro: seguir significa pisar literalmente no rastro de Jesus, seguir exatamente atrás dele. Não é um pouquinho para o lado, não é à frente, mas atrás, no mesmo caminho de Jesus. Recordemos que o pecado original, ele causa em nossa vida, em nossa alma, tal desordem que o ser humano perde o caminho de casa. Se um de vocês hoje fosse alguém, pegasse você, levasse e soltasse no meio da floresta amazônica,
sem bússola, sem nada, sem conhecimento de como se guiar pelas estrelas e pelo sol, você acha que você ia conseguir encontrar um jeito de voltar? Possivelmente não, né? É mais ou menos essa a realidade da alma humana no meio do pecado. Então Deus vem até nós para nos mostrar o caminho de casa. E se Ele veio para nos mostrar o caminho de casa, significa que a gente tem que ir aonde? Atrás dele. Simples assim. Então nada de ir um pouco para o lado, nada de ir um pouco à frente, e não vamos ser infames e dizer que a gente não tenta. A gente muitas vezes tenta fazer isso. Simão Pedro no Evangelho tentou. Quando Jesus começou a anunciar que o caminho que ele teria que percorrer era um caminho de perseguição, de sofrimento, de prisão, de morte, para chegar à ressurreição, Pedro toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Aqui em Marcos não aparece, mas lá em Mateus aparece, né? Pedro dizendo: Senhor, que isso não te aconteça. E qual é a resposta de Jesus? Jesus dá um fora em Pedro: vai para longe de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas os homens. A tua cabeça está nesse mundo, nessa vida, não está nas coisas de Deus. O caminho que você quer percorrer não é o caminho de Deus. Então, quantas vezes talvez nós agarramos no braço de Jesus, com as nossas ideias, as nossas ideologias, os nossos gostos, e dizemos: não, Jesus, tem que ser por aqui, vamos. E queremos forçar Jesus a fazer o nosso caminho, enquanto na verdade Ele está aí para que nós façamos o caminho com Ele. Então é seguir Jesus. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Ou tarefa difícil essa. Como é complicado renunciar a nós mesmos. Como é complicado renunciar às nossas ideias, às ideologias. Como é complicado renunciar aos nossos sonhos. Como é complicado renunciar aos nossos projetos. Mesmo que eles, numa batida de olhar assim, sejam excelentes, sejam ótimos. Olha, eu planejei minuciosamente cada detalhe, para mim, para minha família, para todos. E aí eu decido seguir Jesus, e Jesus diz: não é por aqui, vamos, é um pouquinho mais para cá. E aí começa esse processo de ou renunciamos e seguimos o caminho de Jesus, ou endurecemos e ficamos que nem uma criança birrenta, pulando e dizendo: não, eu não quero, tem que ser do jeito que eu quero. É importante, inclusive, que compreendamos, por mais que os nossos projetos sejam belíssimos, por mais que os ideais que nós trazemos no nosso coração e na nossa mente sejam moralmente bons, nobres, nada supera a beleza e a grandeza do que Deus tem preparado para nós. Nada supera. Mas nós precisamos crer em nosso Senhor. Nós ficamos muito apegados àquele nosso mundinho, àquelas nossas ideias, e deixamos de contemplar um reino belíssimo que o Senhor tem preparado para nós. Tem uma historieta, que uma religiosa chilena, irmã Ana Glenda, que ela é inclusive compositora e cantora, aí, em uma das músicas que ela canta, um trecho do Evangelho, quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, encontrará, e ela começa a canção, ela introduz contando uma história, que havia um homem que morava na rua, e um dia ele recebeu notícia de que Jesus o visitaria. Ele ficou muito feliz, inclusive pensando: olha, Deus vai vir me visitar agora, eu vou pedir o que eu quiser, eu vou poder sair de tudo isso que eu estou vivendo e vou ter a vida que eu quero agora. E
E esse dia chegou. Jesus veio até ele. E a primeira coisa que Jesus lhe disse foi: dê-me algo de ti. Ele ficou frustrado, com raiva. Como assim? Ele é Deus e está pedindo de mim que não tenho nada, não tenho nem onde morar, não tenho nem o que comer no final deste dia, e Ele está pedindo alguma coisa de mim. Só que nosso Senhor continuou, com aquele olhar que é próprio dele, que geralmente acaba sendo embaraçoso para a gente, continuou olhando, sorrindo, esperando com a mão estendida. Ele enfiou a mão no saco que ele tinha lá, que ele carregava, tinha um pedaço de pão velho embolorado, entre outros. Ele pegou e entregou para Jesus. Jesus deu um abraço apertado, encheu o rosto dele de beijo e foi embora cantando. E ele ficou ali sem entender nada, com aquele ressentimento. Mas como assim? Eu achei que o Senhor ia me dar aquilo que eu queria. E depois de um tempo ele resolveu dar mais uma olhada dentro da bolsa dele. Ele percebeu que todos os outros restos de pão que ele tinha dentro do seu saco se tinham transformados em pepitas de ouro. Aí ele se deu conta: como Deus é bom. Eu resisti em dar aquilo que inclusive era uma miséria, um pedaço de pão embolorado. E nosso Senhor transformou aquilo que era miséria em mim em algo valioso. É mais ou menos este o processo da renúncia. Nosso Senhor pede que a gente entregue os pedaços, aquilo que muitas vezes a gente está tão apegado, mas que diante de Deus não é nada, não é absolutamente nada. Deus pede que a gente entregue os nossos projetos, as nossas ideias. Nós precisamos com confiança entregar a Ele e deixar que Ele transforme na beleza e na grandeza que Ele há de transformar. No tempo dele, do jeito dele, mas Ele vai transformar. Então a renúncia, ela é dolorida porque nós somos apegados. Essa é a verdade. Mas ela é transformadora. E segue Jesus dizendo: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar, abraçar, agarrar a cruz. Não é deixar que alguém jogue ela em cima de mim e ficar me esquivando, mas é literalmente abraçar, agarrar essa cruz com vontade. E atenção, a sua cruz, não a cruz do outro, não a cruz que você formulou na sua cabeça. Como esta é uma tentação constante na nossa vida, A gente fica pensando: não, mas se a minha vida fosse desse jeito, se fulano fosse assim, se a minha família fosse daquele outro jeito, não, se eu tivesse no lugar do fulano, eu acho que seria muito mais fácil para mim, eu faria desse jeito, eu faria daquele outro jeito. Não, mas você não está no lugar do outro, a sua família não é outra, a sua família é esta. Os teus problemas não são aqueles outros, os teus problemas são estes. Esta é a tua cruz. E nós precisamos sempre recordar, até usando a imagem daquele momento que os soldados, ao subir o Monte Calvário, obrigam Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. Recordar que Simão, ao abraçar aquela cruz, mesmo que naquele momento contra a vontade, não abraçou simplesmente um pedaço de madeira. Inicialmente era o que parecia, mas quando ele abraçou aquela cruz, ele encontrou o Redentor do outro lado. Meus irmãos e irmãs, quando nós tomamos a nossa cruz, nós não tomamos simplesmente um fardo
um peso, um sacrifício, uma dor. Nós abraçamos, sim, a cruz, e o nome é esse justamente porque é uma luta, é difícil, é dolorido, mas ao mesmo tempo nós abraçamos o Redentor. Agora, se nós desprezamos a cruz, nós também desprezamos o Redentor. Não há Cristo sem cruz, não há cristianismo sem cruz, não há redenção sem cruz. Não há domingo de Páscoa sem Sexta-feira Santa. Não há hino de aleluia sem que choremos e soframos o nosso pecado. É só a gente voltar rapidinho para o verbo seguir atrás de Jesus. O caminho de Jesus foi o caminho da Via Crucis. Quando ele anunciou e alguém tentou repreendê-lo como Pedro, Jesus o afastou. O caminho dele é esse. O nosso caminho é seguir. Porque é por este caminho que se chega à vida eterna. Então, tendo feito tudo isso, agora podemos seguir. Se alguém quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e agora sim me siga. É assim que nos fazemos discípulos de nosso Senhor. É assim que o seguimos e encontramos o caminho que Ele veio para nos orientar, para nos encaminhar, para nos colocar de volta do lugar onde havíamos nos perdido. Agora, diante disso, a escolha é nossa. Você quer seguir Jesus? Você quer seguir o seu caminho? Aí está. É claro que este caminho, ele é feito, substancialmente falando, pelo amor. Todo este caminho, desde o sim, do eu quero, ao renunciar, ao tomar a cruz, tudo isso é perpassado pelo amor de nosso Senhor. Não o fazemos sozinhos, mas tudo é perpassado pelo amor. A nós, na verdade, cabe corresponder a este amor, para saber aonde nós queremos chegar. Santo Agostinho, em uma obra chamada Cidade de Deus, ele nos diz: dois amores construíram duas cidades, a Babilônia e Jerusalém. O amor de si até o desprezo de Deus construiu a Babilônia, e o desprezo de si até o amor de Deus construiu Jerusalém. A Babilônia infernal, a Jerusalém celeste. Com qual amor nós queremos construir a nossa vida? O amor que abre mão de si e se entrega e ama totalmente a Deus? Ou um amor que procura preservar a si o seu ego e despreza a Deus de sua vida e constrói uma Babilônia? Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Que nós possamos hoje ouvir Jesus nos dizer isso. Se alguém me quer servir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E que nós possamos, diante deste convite de Jesus, de algum modo responder como o profeta: o Senhor abriu-me os meus ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor é meu auxiliador. Por isso, não deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado.